Pessoal, olha só, primeiro episódio da nossa série tão esperada, medicação. Seguinte, como eu gosto dessas coisas, eu falei, vou colocar porque afinal das contas a série é minha, não é verdade? Então olha só, vamos começar pela história. Gente, há 4.000 anos atrás, acharam os papiros egípcios falando a respeito de um negócio chamado histeria. E histeria vem da palavra hístero, que é útero ou matriz. E aí lá atrás, há 4.000 anos atrás, eles falavam que o útero das mulheres era como se fosse um órgão independente do corpo e que ele se movia. E era por isso que as mulheres eram um pouquinho loucas. Aí, um tal de um cara chamado Hipócrates, que dizem por aí que era o pai da medicina, brincadeira à parte, ele que nasceu em 460 mais ou menos antes de Cristo, ele veio com a mesma teoria da histeria. E aí ele aprofundou um pouquinho mais. Esse útero, ele se movia, ele saía do lugar dele, ele ia para o estômago, por isso que tinha dor de estômago, ele ia para o pulmão, por isso que dava falta de ar, ele ia para a cabeça, por isso que as pessoas desmaiavam. E aí era um trem louco, né? Imagina o útero, ele sai do lugar dele e vai andar. E aí eles começaram a inventar uns tratamentos que chamavam fumegação, que era a mulher sentava em cima de uma bacia com algumas ervas medicinais, que era para teoricamente atrair o útero que estava localizado fora do lugar dele para a posição original. E era por isso, teoricamente, que as mulheres tinham muito desse tipo de alteração emocional. E aí também, pessoal, vem aquela crença de que a mulher, quando casar, melhora. Depois que tiver filho, melhora, porque ela é muito nervosa, mas quando tiver filho ela vai ficar bem. Quem que nunca escutou isso? Ou tipo assim, olha, quando tiver menstruada, não lava a cabeça, porque senão o sangue vai subir para a cabeça. Quando tiver filho, você tem que passar 30 dias sem lavar a cabeça, porque senão o sangue ou o útero vai para algum lugar. Vocês estão vendo de onde que vem? Só há 4.000 anos atrás que se existe essa crença. Então, pessoal, complicado pra gente, né? Mas é isso, tá? Então, assim, começou mais ou menos por aí. Aí, pessoal, foi dando andamento na evolução e mais ou menos na época medieval foi aonde veio a Idade das Trevas, né? Que era onde teve muitas mortes de pelas bruxas, matavam bruxa, perseguia bruxa. Os pacientes psiquiátricos sofreram muito nessa época, porque nessa época era como se eles estivessem endemoniados ou tomados pelo demônio, ou eram um demônio, ou era bruxa, ou era qualquer coisa. Então nessa época medieval, os pacientes sofreram muito, foram muito perseguidos e era uma época em que era instituído se tratar mal o paciente psiquiátrico, era abandonado, era maltratado, era chutado, era morto, era de tudo. Então foi uma época realmente negra para a psiquiatria. Depois, pessoal, mais ou menos pelo século XVII, na França foi onde aconteceu a primeira revolução, a revolução na psiquiatria, que é considerada por nós, que foi aonde foi o primeiro momento em que o paciente psiquiátrico foi considerado uma doença. Até então, não era doença, era bruxaria, era louco, era qualquer coisa. Então, nesse momento, foi aonde eles começaram a ser tratados como doentes. E foi aí onde foi criados os primeiros hospitais relacionados só para tratamento psiquiátrico, tá? E aí, mais ou menos pelo século XX, início do século XX, foi aonde começou a se classificar as doenças psiquiátricas, que foi onde começaram os primeiros manuais descrevendo as características das doenças psiquiátricas para se aí começar a se fazer algum tipo de investigação e tratamento. Nesse primeiro momento, pessoal, os tratamentos eram bem loucos. Existia malarioterapia, eles faziam a paciente pegar a malária ou injetavam o treponema, que é o que causa os efeitos, a febre da malária. Faziam isso com os pacientes para que a febre fizesse com que o paciente melhorasse. Eles faziam um negócio chamado insulinoterapia, que era aplicar insulina no paciente, para o paciente entrar em coma e através do coma, teoricamente, ele melhorasse. Aí tinha outras, cadeira giratória, hidroterapia, deixar o paciente dentro da água lá, meio que se afogando para ver se ele melhorava. Então, assim, existiam uns tratamentos muito loucos, mas que vocês têm que entender também, pessoal, que não existia quase nada. Então, tudo era investigação, tudo era início da ciência. Então, se fazia muita coisa
que hoje em dia a gente sabe que não estava certa, mas era o que tinha e era o que era feito. Então, assim, tudo isso faz parte do início do nosso tratamento. E aí, no segundo episódio, na continuação, eu vou explicar um pouco mais quando é que começou mesmo a descoberta das primeiras medicações. Mas eu achei interessante a gente falar sobre isso porque, assim, a história nos explica e faz a gente entender muita coisa. Então, ó, assiste lá o segundo episódio que vai estar falando sobre a origem da medicação, o primeiro antidepressivo e o primeiro antipsicótico. Beleza?